O resultado da eleição teria sido outro se o número do Boulos fosse 13 e não 50. Olha que coisa... O Boulos teria passado para o segundo turno em primeiro lugar, com o número de pessoas que anularam o voto votando 13. As pessoas votaram 13? 50 mil eleitores votaram 13. O dobro da diferença do Nunes sobre o Boulos. Não teve uma coisa parecida que aconteceu com o Tarcísio também, quando ele foi candidato, que muitos votaram no número do Bolsonaro achando que era do mesmo Exatamente, do mesmo o número partido. dele era 10, que é o número do Republicanos. E muita gente votou no 22, que era o número do Bolsonaro. Agora, como a diferença aqui foi muito pequena, o Boulos correu um risco de ficar fora do segundo turno por um erro de quem aparentemente queria votar nele. Porque as pessoas votaram no 13. Né? Ele fazendo campanha com o Lula e com a Marta. Muita gente que não acompanha a política fala assim, pô, o Boulos, hein? Ah, o Boulos é 13. Tum. Vota e confirma. Aí depois ainda sai reclamando da urna eletrônica, né? Ô, eu fui votar no Boulos e não apareceu o Boulos. Exato. Coloquei o número e a foto não apareceu. Olha só que coisa interessante. O levantamento foi feito pelo jornal O Globo com base no registro digital de voto das urnas da cidade disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Entre os votos nulos, ou seja, todo mundo que anulou o voto no número 13 só perdeu para quem votou 00. Quis anular... Aí não tem dúvida que a pessoa quer anular mesmo o voto. 00, confirma, anulou. Quem votou 00, ou quantos paulistanos e paulistanas votaram no 00? 258 mil. Você consegue, a urna eletrônica chega a um determinado nível de detalhamento, de possibilidade de prospecção de dado, que te permite saber com que números as pessoas anularam o voto. Olha que coisa 80 maravilhosa. mil? Então, 258 mil... O número mais utilizado para anular foi o 00, 258 mil. Depois, o segundo número mais utilizado para anular voto foi o 13. O que o estudo sugere não foi uma tentativa de anular o voto, foi um erro. Foram 48 mil votos no 13. Como a diferença do Nunes para o Boulos foi de 25 mil votos... Ele, Boulos, teria colocado 25 à frente do Ricardo Nunes. Olha o risco que o Boulos correu. Porque a diferença para ele, entre ele e o Pablo Marçal, foi mínima também. Foi maior do que 25 mil, não me lembro exatamente quanto foi, mas foi pequena também. 50 mil votos são 50 mil votos, hein? É uma cidade pequena. Poxa vida! Numa eleição apertada como foi a nossa aqui em São Paulo, olha, perdeu o primeiro lugar. Mais um pouco ele poderia ter perdido o segundo. Além do número vinculado ao PT, outros 18... Olha isso aqui, outro número interessante. 18 mil eleitores votaram 22, que é o número do PL. Agora, em quem essas pessoas pretendiam votar? Porque o Bolsonaro nunca foi claro. O Tarcísio foi. Mas nem o Tarcísio é 22, o Tarcísio é 10. Então, 18 mil pessoas votaram 22. Essas pessoas teclaram 22 para anular o voto, teclaram 22 para votar no Marçal, porque podem fazer essa confusão, tem um nexo ali, né? Tem uma lógica. Ou apertaram 22 para votar no Nunes. Pode inclusive ser aquela lógica de achar que se de repente o Bolsonaro tá apoiando o Nunes ou o Marçal, que se der o voto do número do Bolsonaro, vai acabar dando voto pro grupo. Como se o voto pudesse contar dessa maneira, que claramente é um erro, mas eu acho que se teve alguém que acertou muito no sentido de repetir muito o número, por mais irritante que isso fosse na minha visão, obviamente, foi o Marçal. Não, mas tem que repetir, ainda mais se lembrar, ele. no debate, cada pergunta que era feita, ele terminava... Não, e fora o adesivo, né? E falava, 28. Fora o adesivo, né? Respondia, 28. Até porque o PRTB ninguém conhece. Quem sabe o número do PRTB? Ninguém sabe, né? As pessoas sabem muito o 13, que é um número muito marcante, né? Sabiam o 45, sabem, mas não usam mais, né? O 45 do PSDB, levantamento, um desempenho bizarro do PSDB em São Paulo, né? O Datena seria o 5º vereador mais votado em São Paulo. Vejam que, né? Que campanha ruim, né, do PSDB. Então as pessoas sabem o 13,
sabiam o 45, acho que agora sabem o 22 do Bolsonaro. Menos, você né? lembra que antes era o 17? Era o 17, em 2018 foi o 17. E aí teve muita gente também em 2020. Foi 2020? Não, 2022, né? A do Bolsonaro foi, a primeira foi 18, 17. Em 22 ele era o 22. E 22 teve muita gente também votando 17, que era o número do Bolsonaro lá em 2018. Então as pessoas não ficam atentas, né, ao número. Aí a matéria do Globo tá lembrando que o Marçal, ele é difícil, né? Ele é ligeiro também, né? No debate da TV Record, primeiro e depois, a uma semana da eleição, ele ficava repetindo: antes de votar no 13, vote no 28. Não vota 13, vota 28. Também nas suas redes sociais, Pablo Marçal chegou a publicar um vídeo em que dizia que a candidata Tabata Amaral concorria à prefeitura com o número 13. Mas ela era 40, a Tabata Amaral. E aí ele foi condenado pela justiça a publicar um vídeo com o direito de resposta da candidata. E ela dizia: eu ganhei esse direito de resposta porque o Pablo inventou que meu número é 13, não 40. A intenção dele, além de confundir o eleitor, era me chamar de petista. Onde mais votaram errado? Onde mais votaram 13? São Mateus, a gigante São Mateus. Lá na zona leste de São Paulo, Largo de São Mateus. 1,3% dos eleitores apertaram o número do PT na urna. Situação parecida aconteceu no Jardim Helena e na cidade de Tiradentes, também na Zona Leste. Ali o Boulos venceu a eleição, o que sugere que os erros ocorreram mais onde ele possuía mais votos. Na cidade Dutra, extremo da Zona Sul, onde a esquerda é historicamente forte, a diferença de votos poderia ter alterado o vencedor no bairro. Lá foram 1.797 votos no 13, o que faria com que Boulos ultrapassasse Ricardo Nunes. Eu acho que isso tudo mostra que, independente de qualquer coisa, né? E só para encerrar, procuraram a campanha do Boulos e a campanha do Boulos está dizendo que a culpa de quem é? Do Marçal? Do Marçal. Mentiras e fake news de Pablo Marçal. Eu acho que assim, a justiça eleitoral ela tem que se adaptar às mudanças que vão surgindo. Então, se fica claro que uma das táticas novas que tem surgido, e não é de agora não, tá, do Marçal, de fazer isso, já acontecia antes em escala menor, com outras pessoas, outros candidatos querendo confundir o eleitor dando o número errado ou sugerindo o número errado do seu oponente. Mas eu acho que deveria ficar claramente proibido nas regras eleitorais você fazer isso, porque não é um desrespeito em relação ao oponente, aquela pessoa que está concorrendo contra você pelo mesmo cargo. Quando você faz isso, é um desrespeito contra o eleitor, porque você está tentando confundir o voto dele, né? Você está tentando conquistar o voto não por meio do debate de ideias, mas por meio da alienação. Então, assim como existem ideias, regras, então, por exemplo, antes do período eleitoral, né, apenas na pré-campanha, o candidato ele não pode dizer que é candidato. Ele tem que falar que é pré-candidato. E aí existem outras regras que vão dizendo tudo que ele pode fazer durante a campanha. Uma delas deveria ser em relação a isso, sobre você confundir, sobre você atribuir um número errado ao seu oponente, já que aqui no Brasil a gente vota com número. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.